Bom dia a todos, agradecidos ao nosso Deus por estarmos aqui, estamos felizes porque o Senhor mais uma vez nos despertou e a misericórdia de Deus se renovou novamente nas nossas vidas. Queremos, neste momento, convidar cada família aqui representada, pedir uma bênção especial sobre cada um que ouviu nesta manhã a voz do Senhor e que está aqui conosco. Nós queremos pedir a Deus agora, neste momento, uma bênção especial sobre cada um e vamos orar, pedindo a Deus que tome nas mãos dele a nossa querida irmã Consola, que foi a escolhida por Deus para trazer a mensagem nesta manhã. Então, nós vamos fazer 2 orações, Consola. Você está me ouvindo bem? Estou sim, Irani. Bom dia a todos. Bom dia, minha princesa. Seja bem-vindo. Então, vamos fazer 2 orações. Eu vou iniciar aqui. Querido Deus, aqui estamos na tua presença, agradecidos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos fortalecido, e neste momento nós queremos te pedir que continue conosco. Lava-nos, purifica-nos de todo pecado e derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Neste momento, nós te pedimos uma bênção especial sobre a tua serva, Senhor, a Consola, que o Senhor a dirija, que cale o homem, que o Espírito Santo de Deus fale através dela. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Não permita que dos lábios da Consola saia uma única palavra humana, mas que o Espírito Santo fale através dela. Prepare os nossos corações, cada pessoa que aqui está, Senhor. Prepare os nossos corações para que possamos ouvir a tua voz, compreender, aprender, e que pelo teu poder nós tenhamos poder também para colocar em prática em nossas vidas. Abençoe-nos, Senhor. Dê uma bênção especial que o Senhor tem guardada para cada um de nós que chegou aqui, Senhor. Aqueles que ainda virão, os nossos familiares, alcance pelo teu poder. Nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando, meu Pai querido, na tua presença, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Agradecemos ao Senhor, principalmente pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados e pelo perdão que o Senhor tem oferecido a cada um de nós, meu Pai. Ó Deus eterno, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede estarmos aqui como uma família do Senhor, reunida a cada dia, 5 horas da manhã, para buscar ao Senhor, para estudar a Tua Palavra, para consagrar a nossa vida, para juntos aqui, meu Deus, nos preparar para a Tua volta, Senhor. Ó Deus eterno, eu clamo ao Senhor, meu Deus, que nos ajude, Pai, a cada dia ter fome e sede de conhecimento de Ti, a ter fome e sede, meu Deus, de estar um dia nas mansões celestiais. Nos ajude, Senhor Deus, a cada dia mais estar desligado das coisas deste mundo, estar cada dia mais e mais ligado às coisas celestes, meu Deus. Ó Deus eterno, eu clamo ao Senhor por tantas pessoas que estão sedentas da Tua palavra, Senhor, que cada um de nós possamos estar dispostos a ir atrás dessas pessoas, meu Deus, para pregar o Teu evangelho a elas, e que elas possam encher da esperança também, meu Deus, encher da esperança de estar um dia também lado a lado com o Senhor nas mansões celestiais. Ó, meu Pai querido, eu quero entregar cada pessoa que está nessa sala agora, nessa manhã, Senhor. Que cada um de nós possamos ser alimentados com a Tua santa palavra, Senhor. E que o nosso coração possa encher de paz, de esperança, Senhor, para que nós possamos ter esse dia da preparação, meu Deus. Possamos passar esse dia com o nosso coração alimentado, cheio do Teu amor, cheio das Tuas verdades, Senhor.
Ó, meu Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Mas não somente perdoa, Senhor Deus, mas nos ajude, Pai, a transformar a nossa vida, nosso coração, a buscar viver cada dia mais uma vida santa, a buscar a santidade, meu Deus, porque sem a santidade nós não veremos o teu rosto, meu Pai. Ó Deus eterno, nos ajude a cada dia mais afastar do pecado, a cada dia desviar do mal, a cada dia buscar retidão, meu Pai. Porque isso é que o Senhor deseja de nós, meu Senhor. Ó, meu Pai, todas essas bênçãos nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez por nós, em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos, meu Pai. Amém e amém, meu Deus. Eu posso iniciar, Irani? Minha querida, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Nós vamos iniciar, então, a mensagem de hoje, nós vamos iniciar com o texto que está em João, capítulo 8, a partir do versinho 1. João 8, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. É um texto bem conhecido, mas eu gostaria que a gente lesse esse texto. Eu tenho muitos outros textos aqui que eu coloquei na mensagem, e eu não vou ler todos os textos, os outros eu vou apenas citar, mas esse aqui eu gostaria de iniciar a gente lendo ele, que começa o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou-se para ensiná-los. O mestre da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher, ela foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nela. E inclinou novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse a mulher. Declarou então Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. Nós vemos que há várias formas de se oferecer perdão ou de se perdoar, e até mesmo Jesus, né, ele apresenta formas diferentes, né, de se oferecer perdão. Para os mestres da lei e para os fariseus, Jesus ofereceu perdão, indicando para eles que não seria lícito condenar uma adúltera ao apedrejamento se eles também estavam em pecado. Então, quando essa mulher, né, foi levada diante de Jesus, nós temos várias formas de aplicar esse texto como mensagem para nós, mas eu quero tirar toda a forma que já foi aplicada até hoje e pegar ela pegando na base do perdão, né? Então, quando essa mulher foi levada na presença de Jesus pelos líderes, né, ali para Jesus ele fez primeiro a dinâmica de escrever no chão para tentar tocar no coração daqueles homens obstinados, né? O coração deles estava tão duro quanto aquelas pedras que eles estavam querendo jogar naquela mulher, né? Os seus corações estavam na mente deles, eles tanto faz se aquela mulher fosse absolvida, tanto faz para eles se aquela mulher fosse morta, fosse absolvida, porque a intenção deles ali, naquele momento, era pegar Jesus, né? Fazer com que Jesus caísse ali naquela
aquela armadilha deles, né? Então, ali Jesus Jesus sabia a intenção deles, né? Jesus ali logo começou a escrever ali pecados comuns que aqueles homens faziam, né? Há também outro perdão que foi oferecido, quase que meio forçado, que é o encontro de Esaú com Jacó. Então, aqui primeiro, né, o perdão que foi oferecido para aquela mulher. O perdão de Jesus para ela e o perdão daqueles homens para ela. Porque Jesus fez uma confrontação daqueles homens com aquela mulher, né? Jesus falou, tudo bem, a lei de Moisés manda apedrejar, eu tenho conhecimento disso, né? Jesus falou para eles, eu tenho pleno conhecimento do que a lei manda, né? Porque eles queriam que Jesus falasse, não, a lei manda, mas eu vim aqui para mudar toda a lei, eu não concordo com assassinato, então eu vou absorvê-la. Não, mulher, vai, não peques mais, porque na verdade era isso que eles esperavam que Jesus falasse, né? E eles pensavam, já que ele veio para mudar tudo, para transformar tudo, ele vai falar isso, né? Então, Jesus ali escrevendo os pecados ali, provavelmente os pecados deles, sem citar o nome deles, mas ali o Espírito Santo tocou, lógico, né? Que teve ali a ação, ação totalmente assim, fora deles ali, né, fora do natural ali do Espírito Santo, e eles se sentiram tocados, e a Bíblia fala que começando pelo mais velho, né? Aí a gente entende que o mais velho tinha mais pecado que os mais novos, né? Porque quanto mais a gente vive, mais pecado a gente tem, se a gente não buscar o arrependimento e a transformação. Então foram ali saindo um por um, até que ficou apenas uma pecadora, era a mulher, diante de Jesus. Então, ali Jesus virou para ela, e aí, mulher, cadê aqueles que estavam querendo te apedrejar? E aí a mulher falou, Senhor, não sobrou nenhum, foram todos embora. E aí Jesus fez a mesma coisa que aqueles homens estavam fazendo com ela. Jesus falou, então eu também não te condeno. Só que Jesus não tinha pecado. Jesus era até, né, Jesus estava até aquele momento ali sem ter cometido nenhum pecado. Embora ele fosse homem, embora ele tivesse revestido, embora ele tivesse vestido de homem. E ali ele disse, eu também não te condeno. Então, quando ele falou, eu também não te condeno, ele disse assim, embora eu seja homem, embora eu seja humano, eu também não te condeno. Mas aí Jesus ali disse para ela algo espetacular, extraordinário, que ele disse assim para aquela mulher, né, no versinho 11, quando ele perguntou para ela, né, cadê aqueles que estavam te acusando? Foram todos embora? E ela disse, né, sim, Senhor, foram todos embora. E aí Jesus disse para ela assim, eu também não a condeno, mas agora vai e abandone a sua vida de pecado, que a minha Bíblia na nova versão internacional, então está um pouquinho diferente, né? Ele diz, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então, Jesus não simplesmente mandou aquela mulher embora, vai, então vai embora, você está livre, né, do apedrejamento, você está livre de ser assassinada. Não, Jesus falou, vá e abandone a sua vida de pecado, porque se você não abandonar a sua vida de pecado, amanhã você pode ser pega novamente em adultério, e eu posso não estar aqui para te livrar de novo. Então, aquela mulher, ela foi não somente absolvida da pena de morte, mas ela foi intimada a abandonar o adultério, a abandonar aquela vida de pecado, porque quando a gente converte, quando a gente arrepende e converte, a gente muda de vida. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Mas há na Bíblia também um outro perdão que foi oferecido para uma outra pessoa. Esse aí nós não vamos ler, eu vou apenas citar, né, contar aqui. É o encontro de Jacó com Esaú. Nós sabemos que depois de toda aquela dinâmica de Jacó lá na casa de Labão, né, depois daquela vida, daquelas escolhas que Jacó passou na casa do seu sogro, né, de tudo aquilo que aconteceu com Jacó lá né, lá daquele casamento com Lia, depois, né, depois com a sua mulher amada, e de tudo que ele passou, Jacó ele desejava, tinha um desejo muito grande no coração de Jacó, que era a reconciliação com seu irmão. Né? Jacó ele desejava muito receber o perdão do seu irmão, né? Ele queria sentir livre daquela culpa que ele havia feito com seu irmão Esaú.
e ele queria voltar para sua terra, para sua parentela. Mas ele sabia que ele não seria bem recebido por Esaú se ele não recebesse o perdão de Esaú. E aí ele decide voltar com suas mulheres, com seus filhos, com tudo que ele tinha conquistado, com todos os seus bens, né, com tudo, ele decidiu voltar para sua terra. Mas quando ele começa a viagem, ele chega num determinado, né, ponto ali da viagem, ele percebeu, se eu encontrar com Esaú, ele vai me matar. Ele pensou, ele não vai me perdoar. E aí ele começa a pedir a Deus e ele pensou, ele vai me matar. E ele resolve mandar mensageiros, né, a encontrar com Esaú, e toda aquela dinâmica que ele fez, né, de dividir em caravanas, e é tremendo, né? Eu acho muito assim, interessante. Até que ele encontra com seu irmão Esaú, e ali houve aquela reconciliação, né? Pelo que eu entendo, pelo que eu entendi aqui, foi até um pouco assim, Deus teve que intervir para que Esaú perdoasse Jacó. Não foi aquele perdão assim, instantâneo. Deus teve que tocar no coração de Esaú para que Esaú perdoasse Jacó. E ali há aquele encontro, né? Eles se beijam e eles se perdoam, e é muito lindo o reencontro daqueles irmãos. Mas naquele reencontro dos irmãos, que houve aquela reconciliação e houve aquele perdão, mas a gente percebe ali que os dois, cada um toma o seu rumo. Um vai para um lado e o outro vai para o outro. Então, aqui nessa história do encontro, do perdão, da reconciliação de Esaú e Jacó, eu aprendi uma lição muito grande, que nem todos os o perdão, nem toda a reconciliação a gente consegue viver junto com aquela pessoa que a gente perdoou ou com aquela pessoa que nos perdoou. Porque aqui houve a reconciliação entre os dois irmãos, mas os dois já não vivem juntos mais, sabe? Esaú foi para um lado, Jacó foi para o outro, eles se perdoaram, mas não houve mais o viver junto, a amizade de viver juntos. Porque Deus ele nos convida a perdoar e a amar, mas não a gostar. Porque amar, perdoar e amar é uma coisa e gostar é outra. E eu estudando essa mensagem, e eu ouvi uma mensagem no culto de quarta-feira da semana passada, que eu estava lá na Fazenda Lei Esperança, né? A Débora ela pregou uma mensagem assim, muito parecida com essa aqui, e eu entendi que Deus ele nos pede, ele exige de nós amarmos uns aos outros, de nós amarmos até os nossos inimigos, de nós amarmos até aqueles que nos fez mal, mas não gostar. Porque amar é diferente de gostar. E eu entendi que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, sabe? Primeiro, nós temos que nos amar. Como que eu vou amar o meu próximo se eu não sei me amar? Se eu tenho revolta comigo mesma? Se eu não me amo? E aí eu entendi o que é me amar. Porque nós temos que gostar de nós mesmos, que amar, que gostar, nós temos que nos amarmos, né? Porque como que eu vou amar o meu próximo se eu não amo a mim mesma? Mas amar a mim mesma não significa que eu tenho que gostar de mim, sabe? Porque muitas vezes, embora eu me amo, tem alguma coisa no meu corpo, tem alguma parte, algum membro do meu corpo que talvez eu não goste. Talvez eu não goste do meu pé como ele é, talvez eu gostaria que o meu pé fosse diferente. Talvez eu não goste da minha mão, talvez a minha mão, as minhas unhas não são como eu gostaria que elas fossem. Talvez eu olho para minha mão é pequena, ou talvez a minha mão é grande. Eu não gosto da minha mão. Talvez eu não goste do meu cabelo. Embora eu me ame, talvez o meu cabelo não seja como eu gostaria que ele fosse. Mas nem por isso eu posso dizer assim, eu não me amo, porque o meu cabelo não é como eu gostaria. O meu cabelo não é cacheado, o meu cabelo não é liso, sabe? Porque amar é diferente de gostar. E quando a gente oferece o perdão para alguém que nos ofendeu, não quer dizer que eu vou ter que gostar daquela pessoa, porque amar não é gostar. E quando você oferece o perdão para alguém e você mesmo perdoando aquela pessoa, você não consegue conviver com ela, você não tem que se sentir culpado por isso. Eu só consegui entender isso na semana passada, que eu passei uma semana, sabe, tratando do meu corpo,
da minha mente e da minha vida espiritual. Aí eu consegui entender, porque eu me sentia muito culpada na minha vida, sabe, de pessoas que me ofenderam muito, que me machucaram muito no passado. E eu lutei muito com Deus para perdoar essas pessoas, mas eu não entendia, eu perdoei, mas eu não entendia por que, embora eu tenha perdoado essas pessoas, eu não queria estar perto dessas pessoas, porque cada vez que eu estava perto delas, eu saía de lá machucada. Essas pessoas, embora eu tenha perdoado, elas me feriam. E eu chegava em casa chorando, meu Deus, por que, Senhor? Sabe, irmãos, eu não entendia, eu só consegui entender isso nesse tratamento que eu fiz lá na Fazenda La Esperança. E agora, por isso que eu estou em condições de passar essa mensagem. Eu me emociono, mas eu me emociono curada. Sabe, eu me emociono agora, mas eu estou completamente curada. Hoje eu entendo porque Deus falou comigo, minha filha, perdoar, amar é diferente de gostar. Você perdoou as pessoas que te feriram durante a sua infância, durante a sua adolescência, mas não significa que você tem que viver com elas. Não significa que você tem que gostar delas, porque embora você a tenha perdoado, você curou todas as feridas que elas fizeram no passado, mas se você conviver com elas, novas feridas vão se abrir. Aí eu entendi, porque eu vivia me sentindo totalmente culpada. Eu falava, Senhor, eu não vou para o céu, eu vou estar fora do teu reino, porque eu não consigo conviver com elas. E eu tinha plena certeza de que eu tinha perdoado, mas ainda a culpa me corroía por dentro, porque eu não conseguia conviver com elas. E hoje eu entendo, porque perdoar é um ato, né, de amor, mas nem sempre perdoar é gostar. Nós não conseguimos gostar de todos aqueles com quem nós perdoamos, mas amar sim. Eu amo. Se não me amo, se eu não me amo, eu estarei com sérios problemas. Se eu não me amo, se eu não amo a mim mesma, eu estarei com sérios problemas de ordem emocional. Mesmo eu me amando, eu posso não estar satisfeita, né, com membros do meu corpo, como eu disse, né? Por exemplo, eu posso não gostar dos meus pés, eu posso não gostar, né, de algum membro do meu corpo. Parece muitas vezes complicado, mas quando nós trazemos essa dinâmica para a nossa realidade, irmãos, tudo fica mais fácil. Jesus, ele disse àquela mulher, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Vai, não peques mais. Ele simplesmente diz, vai e não comete mais adultério. Quando Jesus disse para aquela mulher, vai, não peques mais, Jesus estava se referindo ao pecado do adultério. Jesus estava referindo para aquela mulher, ó, a partir de hoje, a sua vida de adultério acabou, mulher. A partir de hoje, você não será mais chamada de mulher adúltera. Eu quero que você acabe, que você encerre essa vida de adultério. Para aquela mulher adúltera, tinha que haver um processo para ela sair da vida de pecado. Ela tinha que afastar de todas as pessoas que a levaram ao adultério. Ela tinha que abandonar todas as amizades e provavelmente ela tinha que cortar aquelas amizades que a levaram ao adultério. Provavelmente ela tinha que deixar de frequentar a casa de pessoas que a levaram ao adultério. Provavelmente ela tinha que cortar pela raiz muitas amizades. E aí, significa que ela tinha que contrair inimizades? Não! Significa que ela tinha que cortar pela raiz a vida de pecado. Sabe, aquela mulher agora, ela tinha sido perdoada pelo Salvador do mundo. E se ela tinha sido perdoada, se tinha dado a ela, o Salvador do mundo tinha dado a ela uma nova chance de começar uma nova vida sem ser chamada de pecadora. Embora, né, até hoje, quantos anos tem que aquela mulher já foi sepultada? Os ossos daquela mulher não existe nem farelo de osso dela na terra mais. E ainda ela é conhecida na Bíblia como uma mulher pecadora. Embora ela não seja mais pecadora, porque ela não morreu como adúltera, ela morreu como uma mulher que foi salva do adultério. Então ela teve que cortar, ela teve que
sabe, que cortar muitas amizades para ela viver uma vida nova com Jesus. Então, isso acontece conosco. Quando nós temos a reconciliação, quando nós perdoamos alguém que nos ofendeu muito, que nos feriu muito, muitas vezes, para que esse perdão seja real, precisa haver um corte, sabe? Nem sempre a gente consegue perdoar alguém que nos ofendeu, que nos machucou muito, que nos feriu muito, e a gente consegue viver com essa pessoa, sabe? A gente consegue continuar um relacionamento de amizade, um relacionamento de companheirismo com essas pessoas. Algumas vezes, sim, eu vou citar perdão e reconciliação aqui, mas eu citei aqui o caso de Esaú, de Jacó com Esaú. Não houve perdão verdadeiro. Jacó perdoou Esaú e Esaú perdoou Jacó, porque ali teve que haver perdão mútuo, porque Jacó também teve que perdoar Esaú, mas ali não teve como continuar ali uma convivência mútua, de conviver juntos, cada um seguiu o seu caminho. Da vida de Esaú surgiu uma nação, né? De Jacó surgiu outra nação, e ali não houve como os dois conviverem juntos, né? No caso aqui também, a mulher, ela não pôde mais, a mulher pecadora, ela não podia mais conviver com as mesmas pessoas que ela vivia antes, porque se ela continuasse, ela não conseguia sair da vida de pecado que ela havia, né, que ela precisava sair. Então, precisa haver muitos cortes. As feridas, né, para elas serem cicatrizadas, para elas serem curadas, precisa haver cortes, muitas vezes. E muitas vezes, né, na nossa vida, isso precisa acontecer. Essas coisas precisam, esse período de mudança, de transformação, precisa acontecer na nossa vida. Então, o perdão nem sempre significa conviver com as pessoas. Durante a minha infância, muitas pessoas que deveriam ter me protegido são as pessoas que mais me fizeram mal. Não foram apenas, né, negligentes, as pessoas não foram apenas negligentes comigo, mas elas promoveram várias formas de sofrimento na minha vida. Várias delas, né, causaram dor e causaram feridas profundas na minha vida. Elas promoveram descaso, zombaria, que ao longo da minha vida foram abrindo muitas e muitas e muitas feridas. E essas feridas ao longo da minha vida, elas se tornaram purulentas, sabe? E eu fui guardando mágoas durante a minha juventude, sabe? Eu fui alimentando mágoas. Quando eu conheci Jesus, eu achava que era impossível haver perdão. Eu alimentava no meu coração, Senhor, é impossível. E aí, o que aconteceu quando eu conheci Jesus? Eu sempre me vesti de forte. Eu jamais mostrava as minhas fraquezas para as pessoas, para ninguém. Em vez de eu buscar uma forma de eu perdoar essas pessoas, e como eram pessoas muito próximas a mim, sabe? Eu vesti uma crosta, sabe, de forte, de inabalável. Era assim que eu demonstrava. Eu era forte, eu andava de cabeça erguida, sabe? Durante a minha juventude, o meu início de casamento, eu vestia assim aquela couraça. Era assim que eu fazia. Só que essa couraça de forte, de intocável, me trouxe muitas doenças emocionais, mas muitas mesmo, muitas doenças me levaram assim ao profundo adoecimento. E esse profundo adoecimento me causou mais ainda problemas. O meu início de casamento ele foi tremendamente complicado, né? Eu casei com uma pessoa muito boa, meu marido é um homem, né, de coração muito bom, mas ele veio também da família dele com muitos problemas. E eu com problemas, porque eu trouxe da minha infância assim feridas enormes. E ele trouxe, e aí imagina, juntou, né? Eu com problemas tremendamente pesados que eu trouxe da minha infância e da minha adolescência, e meu marido, aí juntou, né, os dois.
E isso afetou tremendamente o meu casamento, né? E essas coisas me afetaram tanto que eu não dormia, eu passei a ter crise de pânico, fobia social, passei a ter medo, assim, medo horrível das pessoas. Parecia que quanto mais eu tinha medo, mais eu era perseguida por pessoas, né? Por pessoas da minha família. E aí, mais assim, mais eu achava que era impossível existir um perdão. Era impossível perdoar, sabe? Até que eu comecei a clamar por ajuda de socorro. Quando foi lançada, eu não sei se vocês lembram, em 2006, foi lançada a primeira jornada de buscar a Deus nas madrugadas. E o pastor, que era o nosso pastor aqui na minha cidade, que era o pastor Jomason, talvez alguns de vocês conhecem, né? Depois que ele saiu daqui, ele foi ser pastor lá em Belo Horizonte. E foi ele que lançou a primeira jornada espiritual aqui. E ele fez a jornada com os pastores, e depois ele teria que lançar a jornada aqui na igreja. E o pastor Jomason, eles tinham que orar e pedir a Deus para que o Senhor mostrasse a ele quem seriam as pessoas que ele iria escolher para fazer a jornada, e essas pessoas que ele escolhesse iam ser levadas para a associação, para que elas fizessem o treinamento com o pastor Miguel Pinheiros, para elas fazer o treinamento com eles, para essas pessoas virem para aqui, para o distrito, e lançar a jornada espiritual. E o pastor João, ele orou por mim ele orou durante 40 madrugadas, e o Senhor mostrou para ele que eu era uma das escolhidas. E quando o pastor Jomas ligou para mim, ele disse, né, que o Espírito Santo do Senhor mostrou para ele que eu seria uma das escolhidas, que ele orou por mim durante 40 madrugadas, e que eu iria para a associação para fazer o treinamento. Eu falei, nossa, obrigado, pastor Jomas, por você ter me escolhido. E quando eu fui fazer o treinamento com o pastor Miguel Pinheiros, lá no treinamento, foram 72 horas de treinamento, lá eu já entendi muita coisa, sabe, sobre o perdão. Eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor. E ele lançou o desafio que a gente iria orar durante 40 madrugadas. E durante essas 40 madrugadas, a gente ia orar pedindo ao Senhor por quem a gente iria orar. Eu falei, meu Deus, eu estava tomando, na época, 12 remédios diferentes para depressão. Agora imagina, eu estava tomando 12 remédios para depressão. Era impossível acordar de madrugada. E o desafio que ele lançou é que a gente acordava, fazia, né, dedicava a primeira hora da manhã a Deus, e depois a gente saía para caminhar. E eu comecei a orar lá e falar, Senhor, como que eu vou acordar de madrugada? Eu tomo esse monte de remédio, Senhor. Eu não tinha rotina na minha vida. Tinha dia que eu acordava 9 horas, era a hora que eu levantava para fazer minha lição, sabe? Eu estava totalmente assim, sabe? Desregrada por causa daquela quantidade de medicamento que eu tomava. E eu, nessa época, eu fazia tratamento com o doutor Fabrício, que é um psiquiatra aqui da igreja, sabe? Eu falei, impossível, meu Deus, como? Mas aí lá a gente foi desafiado a alcançar o inalcançável, porque o pastor Miguel Pinheiros, ele era, nossa, eu fiquei encantada com as mensagens dele, sabe, eu senti o toque do Espírito Santo lá, que foi uma coisa tremenda, sabe? Aquilo foi, assim, uma coisa tremenda na minha vida, e eu aceitei o desafio. Eu falei, Senhor, se o Senhor me trouxe até aqui, se o Senhor tocou na mente do pastor Jonas para ele escolher a mim, um propósito o Senhor tem na minha vida, Senhor. Eu vou aceitar o desafio que o pastor Miguel Pinheiro está lançando, Senhor. O Senhor vai me acordar de madrugada? Sim, Senhor. E ele citou um texto que eu não conhecia no livro de Isaías. Ele citou assim, o Senhor, eu não lembro onde está, irmãos, eu não procurei o texto, agora que eu estou lembrando esse texto aqui, que eu não coloquei na mensagem, mas eu lembrei daqui. E o texto de Isaías, que Isaías falou, o Senhor me deu palavras de eruditos, o Senhor me acorda todas as manhãs para te buscar. Eu falei, Senhor, tem esse texto na Bíblia. Eu falei, Pai, então o Senhor vai me dar ouvidos e voz de eruditos para buscar o Senhor todas as madrugadas. Irmãs, o meu marido está aqui ouvindo, ele está ali fora, ele está fazendo a devocional dele, mas ele está como testemunha, ele está me ouvindo pregar e ele é testemunha. Durante as 40 madrugadas, eu consegui acordar para a honra e glória do nome de Deus, para fazer a jornada com o Senhor. E eu acordava, e era muito engraçado, porque eu levantava de madrugada, e eu falava com o meu marido,
você pode ficar na cama mais um pouquinho, mas eu não, porque eu fiz o propósito com Deus e eu vou agora me dedicar à primeira hora do Senhor e logo depois eu dedicar, eu vou caminhar. E eu falava as mesmas palavras que o pastor Miguel Pinheiro falava. Eu falava assim, pernas para quem te quero, acabei de fazer minha jornada, eu vou caminhar. E eu fazia jornada e durante 40 dias eu ia caminhar, sabe? Eu saía para caminhar e foi um diferencial na minha vida. Quando eu terminei as 40 madrugadas, eu tinha conseguido reduzir de 12 medicamentos para 6. Então, foi um milagre que o Senhor fez na minha vida. E depois daquelas 40 madrugadas, eu consegui perdoar. Eu consegui perdoar todas as pessoas que tinham causado feridas que eu achava que era impossível. Mas só que ainda faltava, eu perdoei, mas eu tinha aquele problema de eu não conseguia conviver, sabe? Com aquelas pessoas. Mas aí Deus veio terminar de fazer, né, de curar as chagas agora, em 2021. Olha como que o processo de cura e salvação de Deus é progressivo, né? Então, Deus, quando a gente começa a pedir por ajuda, quando a gente chora, quando a gente clama, quando a gente, né, busca do Senhor. E agora, isso foi em 2006 que eu estou contando essa experiência para vocês. Quando foi em 2016, olha, 10 anos depois, quando foi em 2016, o meu relacionamento com o meu esposo estava muito ruim. Por causa de uma série de coisas, né? Após eu ter passado pela menopausa, eu fiquei praticamente sem libido na minha vida. Parece que eu deixei de ser mulher. E com essa falta de libido, sabe, o meu casamento, o meu casamento, ele só não foi a zero, porque o meu casamento, ele não foi feito só entre eu e meu esposo. Meu casamento foi feito entre eu, Jesus e meu esposo. Porque um cordão de 3 dobras, ele não se desfaz. O único fio que estava ligado entre eu e meu esposo era Jesus. Porque, embora a gente estava com muitos problemas, Jesus estava unindo eu e meu esposo. Mas a gente estava com muitos problemas, mas em nenhum desses problemas que eu e meu esposo vivemos, de 2006 até 2021, nem eu e nem ele deixamos de orar. Nem eu e nem ele deixamos de clamar ao Senhor. E a gente clamava, e a gente chorava, e a gente buscava. E eu falava, meu Deus, cristão, nós dois cristãos, nós dois fiéis ao Senhor. Como que um casal cristão vai falar em divórcio? E eu o tempo todo, ele não. E eu o tempo todo falando, Senhor, como que um casal vai viver assim? Como que um casal vai viver assim? Um casal vivendo junto, sem ter comunhão, sabe? Sem se comungar um com o outro, sem ter união física. Porque a gente estava casado, mas a gente não tinha união física. E já estava se prolongando por muito tempo, sabe? Falei, Senhor, até quando vai ficar isso aqui? E eu clamando, 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 e meu esposo orando. Eu orando por um lado, a gente não estava orando junto, mas eu orando e ele orando. Sabe? Eu falei, Senhor, como que vai ficar? Sabe? E a gente já não tinha mais esperança. E eu já não tinha, já falava, meu Deus, eu não vou fazer terapia, porque todas as vezes que eu ia no psicólogo, o aconselhamento era só um: não tem mais solução, divorcia. E eu falei, não vou mais no psicólogo, não, eu não falei. E a minha filha fala, mãe, a senhora tem que ir no psicólogo, a senhora está doente, meu pai tem que ir, a senhora tem que ir. Eu falei com a minha filha, eu não vou, porque todo psicólogo que eu vou, o conselho é divórcio. Eu falei com a minha filha, não aguento mais. Toda vez que eu vou no psicólogo, todos os psicólogos mandam eu divorciar. Eu falava, embora eu sei que a solução é o divórcio, eu não quero divorciar. Até que uma amiga minha, adventista, que é divorciada e que o marido, que os dois são adventistas, o marido dela era ancião da igreja, igualzinho a mim, e ela divorciou, e ela entendeu que o casamento dela não poderia ter acabado, e ela falou comigo, Consolo, você quer fazer terapia com um psicólogo que seja adventista? Eu falei, sim, Eliane, eu quero um psicólogo que seja adventista, mas eu não quero uma psicóloga só que seja adventista. Eu quero um psicólogo que seja adventista, mas um psicólogo que seja cristã. Não quero só adventista. E aqui em Patinga não tem. Ela falou assim, mas eu conheço uma psicóloga que é adventista e que é cristã fervorosa. Eu falei, mas ela tem que ser vegetariana.
E ela até riu, mas quer dizer que só vegetariano que é cristã? Eu falei, não, mas é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. E ela falou comigo assim, pois é, eu conheço um psicólogo que é adventista e que ela é vegetariana, restrita, estrita. Não tem, Eliane, tem. Ela falou assim, então nós vamos lá na casa dela. Aí ela me chamou, nós fomos lá, em uma outra cidade que tem aqui perto da minha cidade, e eu conheci só que ela é adventista da Reforma. E aí eu fiquei com preconceito com ela, por ela ser da Reforma. Aí a gente conversou muito, eu vi que ela é cristã, eu vi nela, sabe? Mas eu não quis fazer terapia com ela, porque ela é da Reforma. E eu fiquei, não vou, não vou, não vou, até que um dia ela entrou em contato comigo. E ela falou comigo, vamos, Consuelo, fazer terapia? E eu comecei a fazer a terapia com ela. E aí a gente começou, e até que ela me convenceu a gente fazer a terapia de casal. E eu falei com meu esposo, ele aceitou, e lá dentro da terapia, nós dois juntos, a gente teve um processo de cura. Eu nem vou dizer um processo de reconciliação, a gente teve um processo de cura, nós dois. E hoje, para honra e glória do nome do Senhor, eu e meu esposo, a gente está curado. Porque eu não digo reconciliação, meus irmãos, eu digo cura. Porque o que a gente estava precisando não é de reconciliação, a gente estava precisando de cura, nós dois. E eu quero terminar a nossa mensagem aqui, com a história de José. Porque a história de José é uma das histórias mais lindas, porque eu comecei com a história de Jesus com Maria pecadora. E eu acho que José ele foi um tipo de Cristo. José ele tipifica Cristo, porque José ele conseguiu não somente perdoar os seus irmãos, mas José ele conviveu com seus irmãos. José, embora os seus irmãos tivessem feito um mal tremendo a ele, José ele machucou, os irmãos dele machucou ele profundamente. Os irmãos causou ferida em José, que eram feridas assim, ao meu ver, muito mais do que foi feito a mim. Mas José, eu acho incrível, porque naquele momento que José estava naquele processo de cura ali, José saía ali da sala, daquele lugar onde seus irmãos estavam, e ele ia lá no quartinho lá dentro e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava. Depois ele enxugava as lágrimas e ele voltava para perto dos irmãos. E ele ali, ele perdoou, mas ele queria estar junto com seus irmãos, ele queria passar o resto da sua vida junto com seus irmãos. E ele trouxe a sua família para perto dele, ele trouxe a família para o Egito, ele trouxe seu pai, ele queria passar o resto da vida. Imagina, irmãos, ali eu entendi que José era Cristo, era um tipo de Cristo, porque Cristo, ele não somente nos perdoa, quanto mal nós temos feito Cristo, meus amados. Quanto a gente tem feito mal a Cristo. Mas Cristo, ele não somente nos perdoa, mas Cristo, ele quer nos levar para as mansões celestiais. Cristo, ele quer viver o resto da vida dele conosco. Vocês têm ideia do que é isso, meus irmãos e minhas irmãs? Cristo, ele quer passar a eternidade conosco. E nós vamos passar a eternidade com um Cristo que tem cicatriz na testa, por causa daquela coroa de espinho. Nós vamos passar a eternidade com um Cristo que tem uma cicatriz no lado, onde furaram ele com aquela espada. Nós vamos passar a eternidade com um Cristo que tem cicatriz nas mãos e nos pés, daquelas furadas nos pés e nas mãos. Mas ele quer passar a eternidade conosco, meus irmãos. Então, quando eu estudo sobre o perdão, eu falo assim, eu quero ser um Cristo aqui na Terra. E é sobre esse Cristo que eu quero proclamar. Eu e meu esposo, a gente tem um propósito com Deus, que a gente quer viver o resto dos dias da nossa vida proclamando sobre esse Cristo que transformou a nossa vida. O meu esposo, nós decidimos dedicar a nossa vida, nós decidimos dedicar 100% do nosso tempo à pregação do Evangelho. O meu esposo, ele é aposentado, eu sou dona de casa, eu não trabalho fora, e eu falei, eu sou dona de casa nas horas de folga, eu vou cuidar da minha casa, da minha horta, das minhas plantas, a gente deseja ir para o campo, eu não sei quando vai dar certo, mas nós somos missionários. Nós resolvemos ser missionários do Senhor em tempo integral, porque o que Cristo fez por nós é algo que não tem preço.
O que Cristo fez pela minha vida, por mim, pelo meu marido, é algo que não tem preço. Mas nós, eu e ele, nós sabemos que ainda há um milagre a ser feito aqui na minha família, que é a conversão das minhas filhas que estão apostatadas. Mas nós temos certeza que antes de Cristo sair do lugar santíssimo, antes dele dizer está consumado, vai haver uma transformação da vida dos nossos filhos, porque nós cremos no Deus do impossível. E nós precisamos nos apegar a isso, meus irmãos. Nós precisamos nos apegar à promessa de que antes de Cristo sair do lugar santíssimo, a última coisa que ele vai fazer é atender a oração do Pai. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, vocês me perdoem, mas eu não podia deixar de contar a minha experiência, o meu testemunho. Né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, e que nós não deixamos de fazer de Cristo o nosso escudo, a nossa fortaleza, porque Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que perdoa, né? Ele é o Deus que sara, e que Ele quer fazer de nós uma nova criatura. É o que eu tinha para falar para vocês nessa manhã, a cada um de vocês, meus irmãos. Eu posso orar para terminar, Irani? Sim. Então vamos, né, curvar as nossas frontes e vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Consola, deixa eu já dar mais 2 pessoas para a gente fazer as 3 orações. Sim. Quem pode orar? Mais 2 pessoas, por favor. Irmã Irani? Oi, minha querida. Nós temos um hino para passar agora no final da mensagem. Aham. Passa agora? Não, obrigada. Nós vamos fazer a oração. Aí você coloca, pode ser? Pode ser. Muito obrigada, viu? Vamos, irmãos. A Ediliz, então, a segunda oração. Quem pode fazer a terceira? Irmã Terezinha. Então, vamos orar. Querido Deus, amantíssimo Pai, Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor é o Deus da segunda chance. O Senhor é o Deus que oferece perdão para todo pecador, Senhor Deus. O Senhor é o Deus que oferece a reconciliação. O Senhor é o Deus da paz. Ó Senhor Deus, o salmista, um dia ele escreveu: o que farei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito, Senhor? E nós queremos dizer, Senhor, o que nós faremos para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. E nós queremos dizer: eis-me aqui. Estou disposto, meu Deus, a fazer a tua vontade, a ir onde o Senhor nos mandar, Senhor. Porque o Senhor tem nos transformado, tem nos dado o dom do perdão, o dom da reconciliação, meu Deus. Ó Deus eterno, a gente estudando a tua palavra, a gente vê na tua palavra quantas chances o Senhor ofereceu de perdão, de reconciliação para os teus filhos, meu Deus. E o Senhor continua, meu Deus, dando chances e mais chances para nós mudarmos a nossa sorte, para nós mudarmos, meu Deus, o rumo da nossa história, Senhor Deus. Ó Deus eterno, nós clamamos ao Senhor, Pai, que toca na mente, nos corações das pessoas que ainda estão no erro, que ainda estão, meu Deus, no mundo de pecado, meu Deus, sabendo que a porta da graça está tão pertinho de fechar, meu Deus. Ó, meu Pai, eu clamo ao Senhor por aqueles que estão vivendo uma vida de pecado conscientemente, Pai. Que estão vivendo uma vida de erro, meu Deus, consciente, Pai. Toca no coração dessas pessoas, meu Deus. Ó, meu Pai eterno, que teu Santo Espírito, meu Deus, esteja neste momento, Senhor Deus, buscando aqueles que estão perdidos, meu Deus, tocando no coração daqueles, meu Deus, que estão vivendo uma vida obstinada, Pai, no erro e no pecado, meu Pai. Ó Deus eterno, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito na vida do meu esposo, na minha família, Senhor Deus. Porque o Senhor é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Assim como o Senhor um dia, Senhor, disse para aquela mulher pecadora, aquela mulher adúltera, vai, mas abandone a vida do pecado, Senhor Deus. O Senhor tem dito para nós, vá, minha filha, mas abandone a vida de pecado. E nós queremos abandonar tudo que nós fizemos no passado, todos os erros que nós cometemos no passado. Eu não quero cometer mais, Senhor Deus.
Eu quero viver uma vida santa, Senhor Deus, uma vida na tua presença, meu Deus. E os erros que eu cometi até agora, eu não quero cometer mais, Senhor Deus. Mas, Pai, eu quero também, meu Pai, viver uma vida cada dia mais e mais santa diante do Senhor, meu Deus, para que eu possa ser digna de ser chamada tua filha, Senhor Deus. Ó Deus, abençoa cada um que está aqui nessa sala, Senhor Deus, para que cada um também possa sentir esse desejo de viver uma vida santa diante do Senhor, santa aos teus olhos, Senhor Deus, porque santa diante dos homens nós jamais vamos conseguir ser, meu Deus, porque os homens, Senhor Deus, é como Satanás, eles vão estar sempre nos condenando, sempre jogando diante de nós os nossos erros, Senhor Deus. Mas o Senhor é um Deus que apaga, que perdoa e que esquece e que lança nas profundezas do abismo os nossos erros, meu Pai. Ó Deus eterno, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo, tudo, tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Ó Deus, obrigado pelo amor, um amor incompreensível, Senhor Deus. O amor que o Senhor tem por nós é tão grande, Senhor Deus, que nós não conseguimos compreender. Não cabe, Senhor Deus, na nossa mente finita o amor que o Senhor tem por nós, meu Deus. E é, Senhor Deus, em nome desse amor, em nome, Senhor Deus, do Senhor Jesus, que nós te pedimos e agradecemos, Senhor Deus, por tudo, tudo. Em nome de Jesus, que veio, que desceu até nós. E em nome dele nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém, Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos acordou, nos despertou nesta manhã, para recebermos, Senhor, este pão quentinho, que é a sua palavra, que a irmã Consola veio trazer, Pai. Que o Senhor venha estar com ela, Pai, animando-a, fortalecendo, para que ela continue, Senhor, sendo essa missionária, continue dando o seu testemunho, continue, Senhor, testificando de que o Senhor é Deus, o Senhor é presente, o Senhor restaura a nossa vida, o Senhor restaura os nossos relacionamentos, o Senhor restaura, Senhor, o nosso casamento, Pai. Que Deus continue, Senhor, fortalecendo a Consola, Pai. E também a todos nós que estamos aqui ouvindo, Senhor. Que esta mensagem possa não só, Senhor, ser ouvida, mas ser praticada, Pai. Que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, a ser transformado, Senhor, a receber este perdão. O perdão o Senhor já nos deu, Pai. O Senhor já nos perdoou, mas nós que possamos receber esse perdão e também, Senhor, dar este perdão a quem precisa, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a nos amar, Senhor, como o Senhor nos amou, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a ter este amor por nós, sabendo que o Senhor Jesus deu a vida por nós, Senhor. Nós temos valor, porque senão nós não estaríamos aqui hoje, Pai. O Senhor nos trouxe até essa sala, Senhor, para ouvirmos essa mensagem, para que ela possa também, Senhor, ser um bálsamo, um ânimo para nós, para que nós não estejamos, Senhor, sem esperança, Pai. Nós te louvamos por essa sala, te pedimos que continue com todos que estão aqui, Pai, abençoando, fortalecendo, animando na fé, Pai, para que nós não percamos a esperança da sua volta, Pai. O Senhor está voltando, falta pouco, Senhor. Falta um pouquinho mais. Que a nossa fé possa ser fortalecida neste dia, Pai. Que todos os dias nós possamos renovar as nossas forças em Ti, Senhor. Que nós não percamos de vista, Senhor. Não nos desviemos do caminho e não nos percamos, Senhor, nas coisas deste mundo, Pai. Nós precisamos de fé, Pai. Nós precisamos de coragem. Nós precisamos, Senhor, do batismo do Espírito Santo na nossa vida neste dia, ó Deus. Porque é renovada as nossas forças através do Espírito Santo, Pai. Traga-nos todos, Senhor, os frutos do Espírito. Nós te suplicamos, Senhor. E o primeiro que pedimos hoje é o perdão, Senhor, para que possamos nos perdoar e recebermos esta bênção de Ti, Pai. Nos dê, Senhor, a sua presença neste dia e fortaleça-nos, Pai, para estarmos firmes no dia que o Senhor Jesus voltar aqui nesta terra, Pai. Que nós possamos não só estarmos firmes, mas a nossa família, os nossos filhos, todos os seus filhos que estão espalhados na face desta terra, ó Deus. Nós entregamos a nossa vida hoje a Ti, Pai, e te pedimos transformação,
restauração. E que o Senhor nos perdoe, Senhor, e nos ajude a trilharmos o caminho que leva ao céu. Nós oramos e pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda na tua presença, Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pelo perdão que o Senhor nos concedeu a cada um de nós, pelo teu sacrifício, pela morte na cruz, dando, Senhor, oferecendo perdão a todos que a ti te chegam. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Pai Santo, pelo que o Senhor tem feito na vida da Consola e na vida de tantas pessoas, Pai, de cada um de nós que aproximamos cada dia do Senhor. Pai querido, quero colocar nas tuas mãos cada pedido que foram colocado aqui no grupo. Pai, ouve, Pai, esses pedidos, atende esses clamores, ó Pai, e nos ouve, nos responde conforme a tua vontade. Pai querido, quero clamar ao Senhor, que o Senhor derrama sobre nós o Espírito Santo. Oh Deus, o perdão é um dom vindo do Senhor. Nós só conseguimos perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos ferem, que nos machucam. É pelo dom do Senhor, é pelo teu poder, é pela tua graça atuando em nós. E nós agradecemos, Senhor, imensamente, Jesus, porque o que o Senhor fez na vida da Consola, o Senhor faz na vida de todos aqueles que clamam o Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo dom que o Senhor colocou no coração, na mente dela, o dom do perdão, a capacidade, Senhor Deus, de libertar dos traumas, de libertar de todo o sofrimento da adolescência e da infância. Oh Deus, nós podemos ver o quanto o Senhor é bom, o que o Senhor pode fazer na vida daquelas pessoas que buscam o Senhor, que insistem com o Senhor em oração, que não desiste de buscar, de clamar ao Senhor. Oh Pai, muito obrigado pelo teu amor. O Senhor não desiste de nós. O Senhor insiste com cada um de nós. E nós aqui, mães e pais que estamos nessa sala, que temos nossos filhos, nossos entes queridos, que estão, Pai, apostatados, afastados do Senhor, como eu tenho os meus filhos, o meu genro, minha nora, meus netos, e todos nós que temos nossos entes queridos, filhos, que estamos orando pelo retorno deles. Oh, Pai, ouve a oração de cada mãe, ouve as lágrimas de cada mãe, de cada pai, que tem clamado ao Senhor pela conversão, pela salvação, pela transformação, pela libertação dos nossos queridos. Oh Deus, antes do Senhor fechar a porta, antes do Senhor sair do santuário, Jesus, opera um milagre na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, convencendo, convertendo, trazendo de volta para o teu redil. Pai Santo, batiza-nos hoje com o teu Espírito Santo. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Continuando na tua presença, também queremos colocar a pessoa que foi escolhida hoje para orarmos, a Cibele. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do céu, doce amor. Tudo aqui se torna sem brilho ante a luz do céu, doce amor. Amém.
Estão me ouvindo? Jeane? Sim, estamos ouvindo. Falhou aqui. Agora é o momento das considerações, né? Vamos abrir para as considerações? Graça, você levantou a mão? Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia a todos. Deus seja louvado, né, pelo testemunho da irmã Consola. Eu quero louvar a Deus. Eu estou muito feliz mesmo com esse testemunho, porque como eu tenho orado desde que eu conheço a Consola. Eu sou testemunha dessa angústia que ela sentia, né, desse sofrimento que ela passava por todas essas coisas. A gente já viveu muitos momentos juntos ali, em nossas caminhadas que a gente fazia juntas, e a gente sempre desabafava as nossas angústias uma com a outra, e eu sou testemunha disso tudo que ela está falando, e ver que ela agora pode testemunhar que a sua alma está curada, que ela recebeu de Deus o perdão, e que ela recebeu o dom do perdão, e que hoje ela está curada de todas essas angústias, né, que atormentavam ela e causava muito sofrimento para a família dela. Eu louvo a Deus pelo seu testemunho, irmã Consola. E esse é o poder de Deus, né, amadas? Isso aí é a prova viva para nós de que Deus tem o poder, né, de restaurar, e que o amor dele realmente cobre multidões de pecados. Se nós amarmos a nós e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, é esse o milagre que Deus está com as suas mãos estendidas, prontos a derramar sobre nós. Eu só queria mesmo dar esse testemunho aqui, louvando a Deus e glorificando o Senhor por este milagre, essa grande obra que Ele fez na vida da Consola, que Ele já realizou na minha também há muitos anos. E eu tenho certeza que se você está esperando por esse milagre, creia e continue buscando, porque ele vai chegar para você também, porque o nosso Deus é fiel. E se nós crermos, nós podemos contemplar, sim, as maravilhas das suas mãos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, irmã Consola. Continue te dando forças para que você possa testemunhar em favor dele. Em nome de Jesus. Bom dia a todos. A Débora, bom dia, Graça, muito obrigada. Irmã Débora, seja bem-vinda. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, minha querida. Eu estou muito feliz de ter conseguido ouvir a mensagem, parte da mensagem da sala hoje. Deus é muito bom. Eu já cheguei aqui na rodoviária de BH para ir para o congresso, e aí deu um tempinho, eu falei assim, vou entrar na sala. E aí a Consola estava falando sobre o perdão e às vezes da necessidade de se afastar das pessoas que nos ferem, que foi o que ela disse na infância. Mas a mensagem não estava completa, não era isso, não era só isso que o Senhor tinha para mim hoje. Ela deu o testemunho dela. E eu tenho lutado com Deus pelo meu relacionamento, pelo meu esposo, por mim também, que se a obra for feita em mim, vai ser feita nele também. E é, mais uma vez, uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança, porque Deus pode efetuar o querer na vida das pessoas. E todas as falas do meu esposo, ele fala, eu não quero. Ele fala, eu não quero. E aí é o Senhor que vai tocar o coração dele, eu sei que vai.
no momento certo, para a honra e glória de Deus. Isso vai acontecer. Eu creio. Deus é maravilhoso e Ele deixa tudo no seu tempo determinado. E eu sei que é para a salvação e para a honra e glória de Deus. Mas se não acontecer, que Ele me dê forças para que a vontade dEle se cumpra na minha vida. Eu queria compartilhar, na verdade, essa alegria de ver as obras de Deus, de ver o testemunho do Senhor fazendo os milagres na vida de cada um de nós. Que Deus seja louvado. Amém, amém, Débora. Minha princesa, é isso aí. A fé é esta: confiar no Senhor, na vontade dEle, entregar, se creres, verás a glória de Deus, né? Confiar, e Deus, se for, Deus vai fazer o melhor para você. Ele sempre faz o melhor para nós. Então, você falou, você disse, olha, no momento certo, vai acontecer. Vai acontecer, vai dar certo. Porque tudo que nós entregamos nas mãos de Deus, dá certo. E vai ser o quê? Vai ser o melhor para vocês. Vai ser o melhor para você. Está orando, você está buscando, Deus sempre faz o melhor. E o nosso papel é confiar no nosso Deus. Eu gostaria de ler que o Senhor fortaleça cada dia a sua fé. Meus irmãos, eu gostaria de ler o capítulo 19, uma frase que está aqui, no capítulo 19 do Patriarcas e Profetas, sobre o que a Consola falou. Ela disse que, sobre a separação de Esaú e Jacó. E eu orei a Deus e fui procurar algo para que eu pudesse pedir a Deus, né, para fazer as considerações. Diz aqui no Patriarcas e Profetas que eles, olha, não estavam... Primeiro, a única herança que Esaú buscava ou apreciava era a herança de riquezas. Então, olha o que aconteceu. Jacó, muito satisfeito com as bênçãos espirituais da primogenitura, cedeu para o irmão mais velho a herança das riquezas de seu pai, que era a única bênção, a única herança que Esaú buscava ou apreciava. Não estando mais separados pela inveja ou ódio, eles se despediram e Esaú foi morar no Monte Seir. Olha que interessante, eles não estavam mais, eu gostei muito do comentário da Consola, eles não estavam mais separados pela inveja e nem pelo ódio. O cristão, ele não se separa pela inveja, pelo ódio, a nossa separação. Olha, e Deus, e aqui continua, né? Porque houve o perdão, e lembra que a diferença, nós amamos, perdoamos as pessoas e amamos as pessoas. Agora, não amamos o pecado, né? Nós não vamos gostar do pecado. Ninguém gosta do pecado, ninguém é para amar o pecado. Deus ama o pecador, então nós perdoamos a pessoa, amamos a pessoa, mas o pecado não, né? Agora, olha aqui, Deus, que é rico em bênçãos, concedeu a Jacó as bênçãos seculares, além das bênçãos mais elevadas que ele buscava, a bênção espiritual. Agora, vamos lá. Essa separação entre Jacó e Esaú fazia parte do plano de Deus, com relação a Jacó. Então, eu gostaria que o Espírito Santo gravasse no nosso coração esta frase. Essa separação entre Jacó e Esaú fazia parte do plano de Deus com relação a Jacó. Que nós possamos entender que
quem determina é o nosso Deus, não somos nós. Como os dois irmãos eram tão diferentes um do outro, quanto a fé que professavam, era melhor que vivessem separados. Mas quem vai determinar isso é o nosso Deus. Nós precisamos ter essa compreensão para não fazer justiça com as próprias mãos. Quem determina? Todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quem sabe, quem determina é o nosso Deus. Se nós estamos vigiando e orando, Deus conduz. Eu gostei muito do que você colocou, o Consola, que o Espírito Santo, né? Porque quem conduz a mensagem é Deus, Deus seja louvado. E nós não podemos fazer nada, nós temos que estar vigiando e orando, porque ficou muito claro aqui no Espírito de Profecia que essa separação entre Jacó e Esaú era plano de Deus, então nós temos que orar para que Deus... E outra coisa que eu gostaria de ler também é que nós já falamos aqui algumas vezes, mas eu gostaria de repetir, é o que está aqui em João 1,12. Que foi, ela falou muito bem da vida de José, né? Como foi diferente com José. Então, quem conduz? Cristo. Mas João 1,12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Nós precisamos viver como Cristo viveu. Quem recebe a Cristo, recebe poder para viver como Cristo viveu, como José viveu, que José recebeu, José, como ela falou, né? Também ele agiu, a misericórdia que ele teve. Então, nós precisamos estar em oração, porque quem vai mostrar para nós é Deus, quem vai conduzir. Quem somos nós para dizer, você deve separar, você deve ficar, porque nós precisamos separar, não, seu irmão, é melhor ficar um para lá. Quem precisa determinar? Somos filhos de Deus quando somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Deus tem uma mensagem para cada um de nós. Consola, você levantou a mão? Não, Irani, eu estou querendo saber qual capítulo do Patriarcas e Profetas. Menina, eu sabia que tinha essa citação, mas eu não sabia onde. Só para me anotar aqui, esse que você leu aí, de Esaú com Jacó. Espera aí que eu fechei, mas vou abrir de novo. Tá, eu orei. Espera aí que eu vou... Capítulo 19, é a volta para casa. Ah, tá. É que eu vou ler. Obrigada, Irani. Muito bom isso aí, que isso aí complementa bastante isso aí que a gente falou. Eu orei, eu falei, Senhor, me mostra, porque eu falei, é Deus que conduz. Somos filhos de Deus quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, né? E aí, quando eu li aqui, essa separação entre Jacó e Esaú fazia parte do plano de Deus com relação a Jacó. Porque aqueles que se entregam nas mãos de Deus, Deus vai conduzir a vida, Deus vai mostrar, Deus conduz, né? Ele que sabe o que é melhor. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, né? Porque ele tem uma mensagem para cada um de nós. A mensagem que Deus tinha para Abraão foi só para Abraão. A mensagem que Deus tinha para Sansão foi para Sansão. Para Moisés, Deus tem uma mensagem para cada um de nós. É por isso que nós precisamos aprender individualmente a ter a nossa experiência com Deus. Porque desde o ventre o Senhor já falou para a mãe de Sansão quem ele seria. Já deu as coordenadas. E não foi diferente com José. Não foi diferente com Moisés, né? Moisés, os anjos já protegendo Moisés, Deus já tinha um plano. Deus tem todos os dias escritos. Os nossos dias já foram escritos. Então, nós temos que ter experiência com o nosso Deus para saber qual é o plano de Deus para nós. O que Deus tem para mim não é a mesma coisa que Deus falou para Consola. Quem Deus falou para... Quem mais recebeu a mesma mensagem de Abraão? Ninguém. A única pessoa que Deus chegou e falou, sacrifica seu filho, foi com Abraão.
Deus tem um plano para cada um de nós, que aprendamos a ter a nossa experiência pessoal, ouvir a voz de Deus, dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, eu quero ouvir, fazer como o jovem rico e falar com Deus, fazer como Nicodemos. O jovem rico, eu estou falando, fazer como o jovem rico na atitude de ir falar com Deus e não da desobediência, né? Eu vou até trocar, vou colocar Nicodemos, porque Nicodemos foi falar e obedeceu, né? Ir falar com Deus e obedecer. Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para mim? Aprender a ter essa experiência com Deus, porque o jovem rico foi, mas não obedeceu. Então, vamos fazer como Nicodemos, que foi e aceitou, né? Irmos buscar a Deus, ouvir a voz de Deus, ter a nossa experiência pessoal com Deus. Deus falou comigo a minha missão. E aí, então, nós vamos fazer em nome de Jesus. Gabi, você levantou a mão, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Consola, muito obrigada, primeiramente a Deus, por essa mensagem, uma mensagem que esclareceu para mim muita coisa a respeito, né, das pessoas não gostarem da gente. Eu vou contar rapidinho, que eu pego o ônibus 10 para 7, mas estão me ouvindo? Sim, minha querida. Isso. Tenho aqui, a minha cunhada é uma pessoa que, desde quando eu casei com meu esposo, ela tem demonstrado assim, que ela não gosta de mim. E para resumir a história, porque é uma história muito longa, mas eu quero chegar ao ponto que a nossa irmã Consola abriu os meus olhos, porque é uma pergunta que eu não conseguia entender, eu fazia para Deus, mas eu não conseguia entender por que eu nunca deixei de amar essa pessoa. E todo mundo, ela chegou, né, a ponto de falar comigo, porque eu pedi ao Senhor, meu Deus, me ajuda, eu não quero estar julgando ela. Por quê? As pessoas chegavam, quando eu estava na igreja pregando, ela não conseguia olhar para mim. E muitas irmãs chegavam e falavam, irmã Cida, fulana não gosta de você. Eu disse, mas eu nunca fiz nada com ela. Aí, quando foi um dia, eu falei, Senhor, eu não quero ficar julgando ela. O Senhor sabe o quanto eu gosto. Se realmente ela não gosta de mim, faça com que ela confesse com a própria boca dela, que aí eu vou saber como agir. Ô, irmã, nós fomos para o retiro na praia em Nova Viçosa. Aí nós levantamos às 4 horas para orar, algumas irmãs, e ela pediu que fosse. Ô, irmão, essa mulher caiu de um pranto e falando comigo, Cida, me perdoa, eu não consigo gostar de você. Eu não gosto de você, eu odeio você. Gente, uma irmã que estava na frente da igreja, dirigindo as coisas da igreja. Eu fiquei assim, eu paralisei. Mas no mesmo instante eu pude ver que não era ela, era o inimigo que estava acompanhando ela. E para resumir a história aqui, porque o tempo, né, está avançado, ela falou isso comigo umas 3 vezes. Umas 3 vezes o Senhor me mandou ir na casa dela orar com ela. E as 3 vezes ela falou. Mas só que o serviço que ela tem hoje, todos foram eu que arrumei. E meu esposo sempre falava comigo, afasta, ela não gosta de você. Mas tinha algo em mim que impulsionava estar perto dela. E hoje eu fui entender, né, que eu tenho que amar e não gostar. Mas, irmã Constância, eu acho que eu não consigo nem deixar de gostar dela, porque eu gosto dela. Então, eu quero que vocês orem por mim, porque eu sei que até hoje, onde eu estou, ela não sente bem. E eu tenho a certeza que ela esforça para ela gostar de mim, mas tem algo que perturba ela. Eu já pedi, Senhor, se for alguma coisa do meu jeito que está fazendo essa irmã pecar, por favor, retire de mim. Então, eu gostaria de pedir às irmãs que orem, se tiver alguma coisa em mim, né, que Deus tire de mim, para que ela não venha estar pecando com essa coisa, né? Mas é o que eu quero agradecer, viu, irmã Constância, pela mensagem, eu pude entender. Hoje eu fico mais tranquila, né? Porque eu estava sempre preocupada se eu estava fazendo alguma coisa, se eu tinha que aproximar, mas realmente eu descobri aí a diferença de gostar e de amar.
tá? E muito obrigado. Peguei, né? Acordei um pouco atrasada, mas o suficiente para que Deus falasse comigo. Muito obrigada. Fica com Deus. Amém? Heloísa, irmã, continue firme, continue orando por ela, minha irmã, que Deus muda. A Bíblia diz que Deus faz com que os seus inimigos sejam seus amigos, está em Provérbios. Amém. Deus faz com que seus inimigos sejam seus amigos. Amém. Amém. Heloísa? Bom dia, minhas queridas. Bom dia. Bom, primeiramente eu quero dizer, Consola, eu estou muito feliz, né? Porque Deus deu você muito mais do que a cura. Ele trouxe salvação, né, para a sua casa. É isso que Deus quer quando o perdão ele penetra, né, nas entranhas da nossa alma. Ele traz não só a cura, mas ele traz salvação. E é isso que Deus quer para todos nós. Mas todos nós, gente, trazemos dores da alma. Satanás, ele é especialista em causar em nós e nos nossos queridos traumas, dores. E quem somos nós para poder dizer qual é o tamanho da dor de cada um de nós? Né? Às vezes a gente tem a gente quer ter esse julgamento, né, de falar qual é a dor, né, do outro, que a gente acha que é frescura, que aquela dor não tem que ser aquilo dessa forma ou daquela outra forma. Quem somos nós para julgar qual é a dor de alguém? Somente, né, o nosso travesseiro sabe qual é o tamanho da nossa dor. Né? E dor emocional não é uma coisa que você passa uma pomada e sara. Dor emocional, você não faz uma cirurgia e sara. Né? A dor emocional, você não faz ali um curativo e sara. A dor emocional, ela é profunda e com raízes profundas que pode levar consequências para o resto da vida ali daquele ser humano. Satanás é especialista em colocar dores em nós, né? E essas dores, elas nos acompanham. Mas a certeza que a gente teve aqui nessa sala hoje é que Deus também é especialista em curar dores, né? E qual é o nosso papel com aquelas pessoas que têm as dores da alma? Não é enfiar o dedo e dizer, olha, isso é frescura, olha, isso é mentira, né? Isso não aconteceu. Não, quando a pessoa ela tem uma dor da alma, né? O nosso papel é ajudar essa pessoa a passar por esse momento difícil. Nossa, Graça, quando você disse aí quantas vezes você caminhava com a Consola, foi importante você caminhar ao lado dela? Foi. Naquele momento, você foi o alívio que Deus colocou ao lado dela. Por quê? Porque naquele momento ela precisava de desabafar, né? E esse processo de cura, ele levou anos, da mesma forma que o abuso, né? Ele levou anos, mas a cura também levou anos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Nós não compreendemos porque às vezes temos que ficar no fundo do poço, né? Durante 1 ano, 2, 10, 15. Nós não sabemos por quê, mas Deus sabe. Deus sabe o tempo de cada um de nós. O relógio é de Deus, o relógio não é nosso. É Deus quem sabe quanto tempo que eu tenho que ficar lá, porque às vezes Deus precisa de me tratar. E para me tratar, né, para eu ficar curada inteiramente, mas não é só curada, não. É porque após a cura, nós precisamos de reconhecer quem é a fonte da cura. Talvez, Consola, se você tivesse sido curada lá atrás, você não diria o que você disse aqui. Eu e meu esposo decidimos ser missionários. Esse é o resultado da cura. Deus quer que aquelas pessoas que estão curadas,
que foram curadas, que elas reconheçam que foi Deus quem curou, mas o resultado dessa cura, ele tem que ser o resultado de agora levar esse remédio para milhares de pessoas que estão com a mesma doença. Que Deus te abençoe, Consola, que você leve esse remédio para todos os lugares que você passar, porque tem dezenas e dezenas de Consola espalhadas por todos os lugares que estão sofrendo com a dor da alma. E Deus agora vai usar você poderosamente, porque uma coisa é você falar de alguma coisa que você ouviu, a outra coisa é você contar do remédio que você tomou. Que Deus te abençoe. Leve esse remédio para muitas Consolas que estão sofrendo por todo o mundo, por todo o planeta, e você, por onde passar, pode fazer a diferença e também pode levar esse remédio que te curou e te libertou para muitas pessoas que estão te esperando. Deus conta com você. Deus é especialista em curar, mas Ele conta conosco para ser o meio de transporte, para levar o remédio que Ele já preparou há muitos anos atrás. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Jeane, você tinha levantado a mão? Sim, sim. Só um complemento. Bom dia a todos e a todas. Eu também tenho muitas experiências. Fiquei muito feliz pelo testemunho da irmã e pela trajetória dela, porque ela buscou, em primeiro lugar, ter um encontro com Deus, isso fez muita diferença, né? Também buscou uma terapia segura, que é uma pessoa cristã, porque no Espírito de Profecia diz que nós devemos levar todas as nossas lutas, nossos problemas, nossas angústias a Jesus, né? Mas se encontrarmos alguém cristão que podemos confiar, temente a Deus, o Espírito de Profecia diz que nós somos as pessoas mais felizes do mundo, porque ela nos encaminhará para o caminho certo, que é Jesus, né? Então, completando, tem uma frase que eu sempre digo, quem muito ama, muito perdoa. Quanto mais perdoamos, mais amamos. Nós não conseguimos perdoar alguém que a gente não ama. E o perdão também não é algo fácil, porque nós fomos feridos, fomos machucados, estamos cheios de ressentimentos. A pessoa que fez algo errado, nós somos, entre aspas, inocentes. Como nós iremos perdoar alguém que nos feriu? Porque queremos que aquela pessoa confesse o seu erro, que nos peça perdão, peça desculpas, mas a pessoa não faz isso. Mas nós somos chamados a perdoar, porque se nós não perdoarmos essas ofensas, nós não teremos paz, nós não teremos alegria. E tem mais, se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. É como um princípio, é uma injunção de Deus, não sei se a palavra seria injunção. E se nós perdoamos aquela pessoa, para que a gente perdoe aquela pessoa, a gente precisa amar aquela pessoa. Porque para conseguirmos perdoar, primeiramente temos que pedir a Deus, Senhor, eu não consigo perdoar aquela pessoa, mas me ajude a perdoar. E aí você começa a orar a Deus e falar sobre aquela pessoa, Senhor, me ajude a ter o perdão, perdoa ela, ela não sabe o que faz. E aí, quando você menos espera, você está orando pelaquela pessoa. Aí no outro dia aquela pessoa lhe magoa de novo, aí você vai lá de novo e diz, Senhor, eu perdoo ela. E se você vai a ela para buscar uma reconciliação, e mesmo assim ela não aceita, ela nem reconhece que está errado, e aquilo lhe machuca, mesmo assim você vai, você perdoa, e fica aquele exercício. Quando você menos espera, você está amando aquela pessoa. Como posso amar alguém que não me ama? Mas você está fazendo esse exercício de perdoar todos os dias, e você passa a amar aquela pessoa. É algo, é assim, que nem nós entendemos, mas é Deus trabalhando no nosso coração. Agora,
se aquela pessoa realmente não reconhece, fica ali machucando, dizendo coisas que lhe ferem, requer o afastamento. Nós continuamos amando aquela pessoa, e o amor igual ao de Deus, que é o amor incondicional, mas muitas vezes requer o afastamento, como a própria Irene diz, e vindo de Deus, muitas vezes não é nem nós que operamos esse afastamento, e muitas vezes é necessário. No maior discurso de Cristo, nos diz assim: Jesus nos ensina que só poderemos receber o perdão de Deus se também nós perdoarmos aos outros. É o amor de Deus que nos atrai para Ele. E esse amor não nos pode tocar o coração sem criar amor por nossos irmãos. Aquele que não perdoa, obstrui o próprio conduto pelo qual unicamente pode receber a misericórdia de Deus. Não deve pensar que, a menos que os que nos prejudicaram confessem o mal, estamos justificados ao privá-los de nosso perdão. É dever deles, sem dúvida, humilhar o coração pelo arrependimento e confissão. Cumpre-nos, porém, ter espírito de compaixão para com os que pecaram contra nós, quer confessem, quer não suas faltas. Não importa quão cruelmente nos tenham ferido, não devemos acariciar nossos ressentimentos, simpatizando com nós mesmos pelos males que nos são causados, mas, como esperamos nos sejam perdoadas as nossas ofensas contra Deus, cumpre-nos perdoar a todos os que nos têm feito mal. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa. Quem muito ama, muito perdoa. Quanto mais perdoamos, mais amamos. Nós não conseguimos perdoar alguém se nós não amarmos esse alguém. E nós não conseguimos perdoar alguém se nós não estivermos recebendo esse amor de Deus, porque Deus é amor. Então, a diferença, que eu creio que a palavra aí, gostar, seria, lógico que quem é que gosta de ser machucado, mas às vezes a gente precisa se afastar daquela pessoa, porque muitas vezes aquela pessoa ela não compreende ou ela não quer estar perto de você. Mas o amor verdadeiro, ele ama a todos. Se você ama seu esposo, sua irmã, sua filha, o seu irmão da igreja, e não ama a todos, o seu amor não é verdadeiro. O seu amor, quando você ama um em detrimento do outro, esse amor não vem de Deus. Isso é um amor egoísta, porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar a todos e amar os inimigos. Então, é algo que nós precisamos trabalhar e pedir a Deus esse amor, porque Jesus, Deus, ele ama o que é detestável. Ele ama aquele que não lhe ama, mas ele ama e ele atrai. E ele chama o que não é como se já fosse. Então, essa é a minha consideração. Amém. Obrigada, Jeane. Muito obrigada. Precisamos lembrar sempre que nós representamos Cristo. Estamos aqui para representar o caráter de Cristo. Assim como Cristo viveu, nós temos que viver também. Seguir os passos do nosso Senhor Jesus. Se é necessário uma separação entre irmãos, entre primos, entre amigos, mas é Deus. Essa separação, ela não deve ser por ódio, ela deve ser quando for planos de Deus. Precisamos aprender a fazer como Jacó fez, clamar ao Senhor, sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Que o Senhor faça assim na nossa vida, que nós aceitemos a direção do Espírito Santo na nossa vida em todas as coisas. Né? No tempo de Deus, tudo vai acontecer se nós nos entregarmos nas mãos do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37. Vamos, quem pode fazer a oração final? Lembrando que nós hoje vamos orar pela Cibele. Quem deseja fazer a oração final para nós? Irmã Nice, amém.
Minha princesa, por favor, inclui nas suas orações pedido do Espírito Santo e a vida da irmã Cibele, por gentileza. Primeiro, antes de orar, irmã, eu quero falar um pouquinho, só um pouco do meu testemunho aqui, sobre a mensagem. Ah, ok. Ah, também, e lembrar Eu vou de orar falar e pelo vou orar. Congresso. Tá. Lembrar de orar também pelo Congresso. Viu? Irmãs, é igual a irmã Consola, quando você também falou aí, cada um vai passar, vai ter uma experiência com Cristo. Eu já passei, eu quero falar com a irmã Débora, não sei se ela ainda está na sala, eu já passei essa experiência com Cristo com marido, com esposo, e deixei tudo nas mãos de Deus quando ele me pediu paciência, que ele, no tempo dele, ele resolveu para mim. Sabemos que não é fácil. Um dia eu ainda quero contar esse testemunho. Não é fácil, mas eu casei com essa pessoa para ganhar ele para Jesus. Eu falei, eu vou ganhar esse homem para Jesus, depois eu ganho ele para mim. Deus resolveu tudo para mim. Tudo no tempo certo. Irmãos, eu sou uma Anice, assim, eu quero falar assim, gosto de lutar, às vezes, com minhas próprias forças. Mas, graças a Deus, eu não guardo mágoa. Eu fico assim, triste pelo acontecido, amagoada, quero resolver, mas para perdoar alguém e pedir perdão dali, é fácil. Não guardo mágoa. Às vezes eu luto para não magoar a pessoa. Luto, porque às vezes as pessoas guardam rancor, e é anos, e é meses, e vem com aquilo, e não perdoa a gente. Mas, graças a Deus, isso não tem comigo, não. É uma coisa assim que eu agradeço a Deus direto quando eu vejo pessoas falando que não conseguem perdoar. Igual eu falo, eu fico sentida no momento. Fico magoada, quero justificar, mas graças a Deus, Deus tirou isso de mim desde criança. E eu quero falar com a irmã Débora, eu sei o caso, deixa Deus lutar por você, minha irmã. O que você está passando foi o que eu passei. E o tempo de Deus, você vai ficar assim, ó, surpresa. E até chegar o tempo de Deus, você vai crescer espiritualmente. Você vai testemunhar para outras pessoas. Que um dia os irmãos vão saber na sala, que eu vou contar. Em nome de Jesus. Então, vamos orar. Estão me ouvindo, né, irmãos? Sim, minha querida. Então, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Senhor, muito obrigado por esta mensagem. Uma mensagem, assim, de promessa que o Senhor faz para cada um de nós. Fez. Abençoa a irmã Consola, Senhor, que trouxe essa mensagem tão boa, Senhor, que nos ajuda a crescer espiritualmente, que o Senhor esteja com ela, do jeito que o Senhor libertou ela, que o Senhor vai libertar todos também, que passa por esta luta difícil, que tem o desejo de ser libertado, meu Deus. Abençoa ela cada dia, irmão Consola, Senhor. Abençoa essa sala de consagração, Senhor. Essas mensagens vêm de encontro aos nossos corações. Muito obrigada por o Senhor também nunca permitir eu guardar mágoa de ninguém, assim, que vai longe, mesmo que eu tenha lutado, mesmo que eu tenha ficado magoado, mas o Senhor nunca deixou eu ir em frente com essas mágoas. Obrigada por isso. O Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso refúgio, nós temos que crer nas promessas do Senhor. Meu Deus, neste momento eu quero entregar a Débora. O Senhor sabe o que ela está passando. Algo que eu já passei. O Senhor me libertou. Liberta a Débora, Senhor. Ela está sendo sincera. Ela está indo para este congresso, Senhor. O Senhor sabe qual é o motivo? Faz ela cada dia uma nova criatura. O seu esposo e toda a sua família, Pai. Por favor, meu Deus. Neste momento, Senhor, eu quero entregar também a nossa irmã Cibele. O Senhor conhece das lutas, das dificuldades que ela passa, junto também com sua família.
ela tem uma mãe, ela precisa de cuidar da mãe. Capacita ela a cada dia. Sabemos que não é fácil. Esteja cada dia nos caminhos da Cibele e de toda a sua família, Senhor. O Senhor conhece ela melhor do que nós. O Senhor sabe, meu Deus, das suas lutas, das suas dificuldades. Cubra ela com teu manto protetor, Senhor. Jesus, o Senhor sabe a vontade que eu estou, e muitas estão, de ir para o congresso. Eu estou muito feliz, Pai. Estamos em oração. A resposta certa vem do Senhor. O Senhor sabe o propósito desse congresso. Fomos na Páscoa, no Pentecoste, agora o tabernáculo, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe se o ano que vem vai ter mais. Pela luta, o que está acontecendo nesse mundo inteiro. Mas se tem oportunidade de nós ir agora, nos leva. Que lá possamos orar umas pelas outras. Esteja com a irmã Cesiane, como todas as vezes o Senhor esteve. Esteja com esse congresso como os dois acontecidos, e o Senhor sempre esteve. Nós saímos de lá radiante, Pai. Por favor, não deixe que o inimigo ponha a mão ali. Lá é santo, é sagrado, é um lugar que o Senhor reservou para esse congresso. E se ele pôr, o Senhor tira. O Senhor é um Deus todo-poderoso e nós cremos na tua palavra. Obrigada por tudo, Pai. Abençoe cada irmão dessa sala, cada irmão, cada família. Por favor, ajuda-nos a cada dia subir a escada da perfeição. Aumente a nossa fé. Esteja conosco hoje e sempre. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Jeane, você pode cantar? Posso sim. Envio a ti aos campos da seara, sem me aceifar, sem honras receber, sofrer por mim, ingratidão e escárnio, contigo estou, terás o meu poder. Envio a ti aos corações que odeiam, aos olhos cegos que não querem ver, gastar-te até o sangue sem poupar-te, ó, vai e lembra todo o meu sofrer. Envio a ti as almas quebrantadas, e por alguém ora, chora, velar, o fardo erguer de corações cansados, vai com fervor do meu amor falar. Como o Pai enviou-me a mim, eu envio a ti. Amém. Amém. Bom dia a todos. Feliz dia de preparação e até amanhã. Amanhã, nosso querido irmão, pastor Henrique, trará a mensagem e no domingo a nossa irmã Marisa. Tenham todos um bom dia e um feliz sábado. Amém, amém. Bom dia. Nós vamos encerrar a sala.